Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Boa semana para você que acompanha a programação da Band. A partir de agora, as informações mais importantes do nosso estado, aqui do Rio de Janeiro. E já trago informação de mais uma condenação de Eike Batista, agora há mais de 8 anos de prisão, acusado de usar informações privilegiadas. Já já a gente explica esse caso para você e também vamos falar sobre a cassação do registro de médico do ex-secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes. Essa cassação que aconteceu pelo Conselho Federal de Medicina. A gente lembra que Sérgio Cortes foi investigado em vários processos da Lava Jato no Rio de Janeiro e também foi preso. Busca pelos sequestradores de uma policial militar sequestrada em Madureira. A gente conta esse caso impressionante dentro de 30 segundos aqui no Jornal do Rio. Eu estou te esperando você. Batista foi condenado a 8 anos e 7 meses de prisão por manipulação de mercado e uso indevido de informações privilegiadas. Os crimes foram cometidos durante o processo de venda de ações de uma das companhias do Grupo X. A venda dos papéis da empresa do setor naval OSX em 2013 foi realizada antes do mercado ser comunicado das dificuldades financeiras e de mudanças no plano de negócios. A informação provocaria uma queda no valor das ações da companhia na Bolsa de Valores. Dessa forma, segundo a decisão, Eike Batista obteve lucro de maneira ilegal. Essa não foi a primeira condenação de Eike pela Justiça Federal. No ano passado, o juiz Marcelo Bretas condenou o empresário a 30 anos em regime fechado. A sentença foi da Operação Eficiência, que levou Eike para a cadeia em janeiro de 2017, acusado de pagar 16 milhões e meio de dólares em propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Beneficiado por um habeas corpus, Eike foi solto 3 meses depois. Em agosto deste ano, voltou a ser preso. Segundo as investigações, ele teria manipulado o mercado financeiro e utilizado lucros ilícitos para o pagamento da propina a Cabral. O empresário ficou pouco mais de 2 dias na cadeia e foi solto após novo habeas corpus. A defesa de Eike vai recorrer da nova decisão. O empresário só será preso em caso de confirmação da pena em segunda instância. Ele também foi condenado a pagar multa de mais de 82 milhões de reais. E Sérgio Cortes, ex-secretário estadual de Saúde da gestão de Sérgio Cabral, teve a cassação do registro de medicina confirmado pelo Conselho Federal da categoria. A gente tem informações sobre esse assunto chegando agora ao vivo com Marcele Setúbal. Oi, Marcele. Thaís, boa noite para você, muito boa noite a todos. Thaís, em setembro do ano passado, Sérgio Cortes já tinha tido o registro dele de medicina cassado pelo Conselho Regional de Medicina, o CREMERG. Ele estava impedido de atuar aqui no Rio de Janeiro como médico. Só que agora, com essa decisão do Conselho Federal de Medicina, o Sérgio Cortes está impedido de realizar os trabalhos como médico em todos os estados aqui do Brasil. O Sérgio Cortes, Thaís, é acusado de participar dos esquemas de corrupção chefiados pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e quando ele foi diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, segundo o Ministério Público Federal, ele participou do desvio de cerca de 300 milhões de reais dos cofres públicos envolvidos aí nesse esquema de corrupção. Thaís. Obrigada, Marcele, pela sua informação. Marcele Setúbal, que volta a qualquer momento com novas informações. A gente segue por aqui para falar que hoje jovens moradores do Complexo da Maré foram recebidos pelo governador Wilson Witzel no Palácio Guanabara. O objetivo foi apresentar a cartilha feita por eles sobre como deveriam ser as operações policiais na região. Na cartilha foram apresentados 17 itens, entre eles não permitir que as casas dos moradores sejam invadidas sem mandados judiciais. São famílias pobres que não têm como repor esses móveis ou tudo que fica quebrado dentro das casas. Então isso o governador ele ficou de ver que isso não aconteça mais dessa maneira. Logicamente as operações irão continuar, mas vamos ver se conseguimos que sejam feitas de outra maneira, menos violentas. O uso de helicópteros
helicópteros em operações também foi discutido. A cartilha foi criada a partir de sugestões apresentadas por jovens com idades entre 13 e 15 anos que fazem parte do projeto social Uerê na comunidade da Maré, na zona norte do Rio. A iniciativa foi uma resposta para o plano do governador de elaborar um documento com instruções de como moradores de favelas devem agir durante operações policiais. A violência já tinha sido tema de cartas escritas por jovens moradores do Complexo da Maré que foram entregues ao presidente do Tribunal de Justiça. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, de janeiro a agosto já foram registrados mais de 5.000 disparos na região metropolitana do Rio. O governador Wilson Witzel prometeu que vai se reunir ainda essa semana com comandantes dos batalhões de polícia militar para apresentar os itens das cartilhas dos jovens e discutir como as operações poderão ser feitas. Traumas de tiro constantes, traumas de parentes baleados, traumas de mortes, enfim. E as crianças estão num processo de não aprendizado muito grande, né? Quer dizer, as crianças não aprendem nas escolas muito devido à violência constante, né? Então, isso foi falado muito, focamos muito nos traumas que uma geração ou 2 gerações já sofrem sem parar. Intervalo rápido, a seguir a gente fala sobre a reconstituição do caso Ágata, a menina de 8 anos morta ao ser atingida por um tiro no Complexo do Alemão. Moradores de um prédio em Ipanema, na zona sul do Rio, viveram momentos de tensão ao ficarem reféns de criminosos no fim de semana. O bando fugiu levando joias e dinheiro dessas vítimas. As imagens das câmeras de segurança do prédio já estão com a polícia, que agora tenta identificar os bandidos. Ao todo, 3 apartamentos foram vasculhados pelos criminosos. Segundo moradores, eram pelo menos 5 e todos estavam armados com pistolas. De acordo com o relato de um morador, os criminosos teriam acessado o prédio pelo portão da garagem e fazendo uso de um controle remoto universal. Tudo aconteceu por volta das 7h30 da noite. Qualquer morador que entrava ou saía era rendido e amarrado. Entre as vítimas, crianças e até idosos. A moradora conta que antes do bando fugir, um dos homens chegou a afirmar que estaria com uma granada e que poderia detonar o artefato no prédio, caso as vítimas não aguardassem pelo menos meia hora antes de acionar a polícia. A gente ficava aqui no quartinho do porteiro. Na hora que você chegava ou saía, eles te pegavam e te levavam lá pro quartinho. E aí, na hora que eles queriam ir pro apartamento, eles chamavam, vamos subir. Aí subia, cada morador com dois homens deles para te acompanhar. Então, um ficava tomando conta para você não poder telefonar, não poder fazer nada, e o outro entrava na casa para procurar as coisas. A delegacia do Leblon investiga o caso. Os policiais já realizaram perícia nos apartamentos. E violência não só em prédios da Zona Sul, mas também em escolas da Baixada Fluminense. Uma câmera de segurança registrou estudantes sendo roubados dentro de uma escola estadual em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Essa é a imagem que você acompanha. No vídeo é possível ver quando um criminoso armado entra na unidade e rende uma aluna. Repara que pouco tempo depois ele passa levando a mochila dessa estudante e apontando uma arma. Segundo a Polícia Militar, 2 criminosos participaram da ação que aconteceu na escola estadual Percy Batista Crispim, em Nova Iguaçu. Isso aconteceu na última quinta-feira. Pelo menos 14 celulares foram roubados. A Polícia Civil está investigando esse caso. Seguimos por aqui trazendo informação ao vivo para você. Vamos falar que amanhã será realizada a reconstituição da morte da menina Ágata, de 8 anos, morta no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Quem tem detalhes sobre essa ação de amanhã, sobre essa reconstituição, é a Marcele Setúbal, que está de volta. Oi, Marcele, como é que isso vai acontecer? Olha, Thaís, essa reconstituição deve acontecer por volta das 8 horas da noite, que foi o mesmo horário que a menina Ágata Félix foi atingida por esse tiro, nas costas. Ela estava junto com a mãe dentro de uma Kombi voltando para casa, na favela da Fazendinha, que faz parte do Complexo do Alemão, no último dia 20. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma perícia, Thaís, que foi realizada no fragmento que foi recolhido do corpo
corpo da menina Ágata mostrou que essa bala que atingiu a menina é compatível com a bala de um fuzil, mas não foi possível identificar nem o calibre e nem as ranhuras dessa bala. Então, os policiais da Delegacia de Homicídios não conseguem fazer o confronto balístico com as armas que foram apresentadas pelos policiais militares envolvidos aí nessa ação. Então, os policiais civis agora tentam preencher as lacunas desse caso para tentar entender o que aconteceu e qual foi a dinâmica da morte da menina Ágata. Thaís. Obrigada. Amanhã a gente traz informações para você sobre essa reconstituição e saímos do Complexo do Alemão na Zona Norte. Vamos falar agora de um caso que aconteceu em Madureira, na mesma região. A polícia agora procura bandidos que sequestraram uma policial militar no bairro na semana passada. Também com informações ao vivo, a gente aciona agora o repórter Alexandre Tortoriello, que vai falar para a gente sobre isso. Oi, Tortoriello, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. O caso aconteceu na sexta-feira. As imagens mostram um carro dos bandidos passando pela rua e depois ele some do quadro, mas logo depois dá para ver que o carro da policial militar para, eles abordam o carro, levam a policial para outro carro. Ali nesse momento, ali atrás, eles chegam a roubar um celular de um outro motorista e levam a policial militar, uma outra câmera vai mostrar daqui a pouquinho, levam a policial militar para um outro carro. Eles roubaram o carro dela e também a pistola. A polícia militar agora tenta, a polícia civil agora tenta identificar esses criminosos para levar à frente a investigação, porque eles levaram essa policial militar e ela foi deixada em Guadalupe. Na situação que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, dá para dizer até que ela teve sorte, né? Se é que a gente pode dizer que é sorte ser assaltada, mas ela teve a sorte, entre aspas, aí, de não ser executada. Essas aí são as imagens dos bandidos. Eles chegam, esse é outro ângulo ali, eles saem do carro, vão abordar a vítima, daqui a pouquinho ela vai aparecer na imagem sendo levada para dentro desse carro aí. Olha, agora um bandido passa correndo e ela é levada para dentro do carro. Como eu disse, ela foi sequestrada e deixada em Guadalupe, arma levada, carro levado, mas ela felizmente voltou com vida, Thaís. A Polícia Civil investigou o caso. Obrigada, Tortoriello, pelo seu destaque, pela sua informação. A gente faz uma rápida pausa e a seguir a gente vai falar sobre clientes que se dizem vítimas de um golpe de uma cooperativa de seguros de automóveis. Os donos não foram encontrados para falar dos prejuízos. Um dos maiores nomes do jornalismo no Brasil, Newton Carlos, morreu hoje no Rio de Janeiro aos 91 anos. Em seu último trabalho, Newton Carlos escrevia colunas quinzenais para o Jornal da Noite na Band. Ele começou no jornalismo na década de 40, no Correio da Manhã. Passou pela Tribuna da Imprensa e revista Manchete, antes de assumir a editoria de Internacional do Jornal do Brasil, onde ganhou dos colegas o apelido de Maestro. Newton Carlos foi pioneiro no Brasil em coberturas sobre a América Latina, tema de um dos seus livros mais conhecidos, América Latina, 2 pontos. Foi colunista também da Folha de São Paulo por 25 anos, antes das passagens pela TV Globo e pela Band. Olha, até o dia 7 de outubro, representantes de diferentes setores vão participar de debates e palestras para criar estratégias para o futuro do estado do Rio de Janeiro. Cidadania, política e economia serão alguns dos temas discutidos. Pensar no desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Rio de Janeiro através de gestores públicos, educadores e filósofos. Este é o objetivo do movimento Rio em Frente, promovido pela FEComércio. O objetivo foi trazer todos os atores que possam contribuir para a recuperação do Rio de Janeiro, que já está começando, mas que isso cria um projeto de médio e longo prazo. O evento começou nesta segunda-feira no auditório da FEComércio, no Flamengo, Zona Sul do Rio, e vai até o dia 7 de outubro. Por aqui vão passar diversos nomes da iniciativa pública e privada para discutir o futuro do estado.
O governador do Rio, Wilson Witzel, abriu as atividades da semana de palestras e apresentou um panorama do estado para os participantes. Ele destacou os investimentos feitos no turismo e na promoção do Rio para atrair turistas. Durante a palestra, Wilson Witzel também afirmou que as políticas de segurança têm ajudado a melhorar a imagem do Rio para os investidores. O governador citou que a credibilidade do estado está sendo retomada e comemorou a baixa nos índices de criminalidade. É evidente que há muitas críticas a respeito da política de segurança pública, mas outra face da segurança pública é o trabalho de investigação da Polícia Civil, que está desmobilizando as estruturas das máfias, das milícias. Clientes acusam uma cooperativa de seguros de automóveis de não cumprir os serviços oferecidos. Alguns prejuízos já passam de pelo menos R$10 mil. Há quase um ano, William recebeu uma proposta tentadora, R$ 242 por mês para fazer o seguro do carro com direito a benefícios. O valor era menos da metade do cobrado por seguradoras e William logo fechou o negócio. Mas um acidente em junho deste ano deu início a uma grande dor de cabeça. Ele pagou a franquia de R$ 3.500 e o conserto foi orçado em R$ 14.333. A cooperativa teria que arcar com os mais de R$10 mil restantes, mas quase 4 meses depois não deu nem sinal de vida. Sem trabalhar, sem receber, em casa parado, tentando falar com eles não atendem o telefone e não respondem no WhatsApp. Já Felipe teve o carro roubado em abril e sua indenização de mais de R$30 mil até hoje não foi paga. A gente até precisa muito do carro, dependente do carro, e fica nessa situação. A gente acha que está segurado e acontece isso aí. Pelo menos 30 pessoas foram lesadas. Em uma das poucas respostas, foi informado aos clientes que a cooperativa foi comprada por um grupo de empresários e que a empresa teria um novo nome, mas que os assegurados iam continuar protegidos. Neste outro informativo, foi anunciada uma fusão entre 3 empresas, mas nenhum esclarecimento foi dado aos assegurados. Um dos endereços da cooperativa é aqui neste prédio comercial que fica na Vila Valqueire, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente vai até lá conversar com o porteiro para tentar alguma informação e ver se de fato a cooperativa ainda está aqui neste endereço. Aqui que fica a Total Azul, a cooperativa de proteção veicular. Mas aqui não. A gente foi para direita da frente ali, mas também saiu de lá. No endereço indicado, encontramos outra empresa que faz o mesmo tipo de serviço, porém, segundo o dono, não tem relação nenhuma com a cooperativa que está sendo acusada. Tem nada a ver com a Total Azul. O que acontece é o seguinte, Total Azul hoje está com os problemas no mercado e ela responde lá na Barra. Nesta nota, a empresa reconhece que foi acusada de estelionato e formação de quadrilha e que vem sofrendo golpes de sua ex-diretora financeira, que teria desviado valores da associação. Nas redes sociais, ela afirma que tem sido atacada devido aos golpes do dono da cooperativa, seu sócio e ex-marido. O caso foi registrado na delegacia de Marechal Hermes como estelionato e as investigações estão em andamento. O intervalo é rápido e a seguir tem futebol por aqui no Jornal do Rio. Botafogo entra em campo hoje contra o Fortaleza pela 22ª rodada do Brasileirão. Os contribuintes da cidade do Rio têm até a meia-noite de hoje para utilizar o serviço de direcionamento dos créditos da Nota Carioca, garantindo descontos para um ou mais imóveis no município. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, o abatimento pode chegar a 100% no IPTU de 2020. Para realizar o procedimento, basta se cadastrar no www.notacarioca.rio.gov.br. Está aqui o endereço, é só anotar e indicar também o número da inscrição do imóvel no cadastro do IPTU. Vamos falar de futebol? Semana importante para o Flamengo na Libertadores. O Fluminense é dúvida, né? Porque continua quem será esse novo técnico. O Vasco e o Botafogo voltam as atenções para o Brasileirão. Por falar em Botafogo, o Alvinegro entra em campo daqui a pouquinho às 8 horas da noite. Acompanhe.
O Botafogo pega o Fortaleza às 8 horas no Castelão. Para a partida, o técnico Eduardo Barroca poderá contar com a volta do lateral Fernando e do atacante Luiz Fernando, que estavam suspensos na última rodada. Se vencer, o alvinegro acaba com um jejum de 3 jogos sem vitória. Falando em retomar o caminho das vitórias, o Fluminense, comandado pelo interino Marcão, venceu o time reserva do Grêmio por 2-1 no Maracanã. Com os 3 pontos, o tricolor conseguiu respirar na luta contra o rebaixamento. Agora, a expectativa é para saber o nome do novo treinador. Será que com um bom resultado, o ex-jogador pode ser efetivado? Quando você trabalha no Fluminense, você tem que estar preparado. Se você não tiver o presidente desde do momento que ele entrou, ele falou que só colocaria as pessoas que realmente estivessem capacitadas a estar no Fluminense e dessa forma foi feito. A gente vem estudando bastante, eu tenho feito algumas viagens. O Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 1-0 e voltou a se preocupar com a zona de rebaixamento. Mas o Cruz Maltino pode se recuperar, caso vença o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, em jogo atrasado, válido pela 21ª rodada. Já no Flamengo é hora de virar a página. Depois do empate em 0-0 com o São Paulo sábado no Maracanã, foco total na Libertadores. Hoje à tarde, o rubro-negro embarcou para Porto Alegre. Na quarta-feira, o Fla enfrenta o Grêmio pelo jogo de ida da semifinal da competição internacional. Os ingressos para a torcida rubro-negra estão esgotados. O Jornal do Rio fica por aqui. Eu te espero amanhã às 6:50 da noite. Boa noite.